Tem um Campo São José. Falei. E aí tem um 7º, que ainda não abriu, que vai ser em das artes, né? Dedicado às artes. A gente está esperando esse Mas é isso. Então, ó, eu me ofereci para vir aqui. Na verdade, eu fui convidada, mas eu me ofereci para falar da Lélia Gonzalez, né? Ah, e aí eu não sei o que são os combinados de vocês. Vocês têm aquela caixinha de bolinhas que a gente guarda os celulares durante as aulas? Não tem. Eu tenho, vou buscar a minha. Vou pegar o celular do povo aí. Mas vamos lá. Então, eu me ofereci para falar de uma autora, que é a Lélia Gonzalez, e ao falar dela, eu espero que a gente toque num tema que é fundamental e que costuma cair, né, na redação aí dos vestibulares, inclusive um pouco das exatas, né, das engenharias, das biologias, por aí vai. Que é a Lélia Gonzalez, então, você pode ir passando para mim? Essa autora, e essa foto que eu peguei, é a foto que está aqui nesse livro. Esse livro se chama Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras. Quem já ouviu falar da Lélia Gonzalez aqui na sala? Vocês já ouviram? Vocês aí do fundo? Não? Nunca tinha ouvido falar dela? Tinha visto foto dela? Não, né? Se não ouviu falar, não tem foto também. Mas essa é a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez, então, ela é uma autora, e esse livro aqui, ele é importante porque contém tudo que a Lélia escreveu ou entrevistas que ela deu ao longo da trajetória dela, né? E a gente não conhecer a Lélia Gonzalez já tem a ver com uma situação no nosso país. Qual que eu posso escrever? Qualquer um dos 4, professor. Esse. Uma situação no nosso país que é, olha, funciona mesmo, que é o racismo, né? A Lélia é uma intelectual negra que teve um papel muito importante no interior do movimento negro brasileiro, no interior do feminismo, e é uma pensadora que ajudou a gente a compreender o Brasil. Ajudou não, ajuda, né? Ela é fundamental para a gente compreender o Brasil. Não o Brasil apenas de quando ela viveu, que a Lélia morreu em 1995, mas o Brasil de hoje, né? Por isso que eu acho que falar da Lélia pode ajudar vocês a refletirem um pouco sobre o Brasil no qual a gente vive. Então essa é a Lélia Gonzalez. Você vai passando para mim? Pode passando. Professor, eu vou lá falar. Tá, só para saber se está tudo certo, por favor. A Lélia, então, eu a descrevo dessa forma, né? Como uma intelectual ousada, de sorriso solto, com uma forte presença no movimento feminista, no movimento negro, no movimento de mulheres negras. Então vejam que são 3 movimentos interligados, mas que ao mesmo tempo foram movimentos e são, né, movimentos autônomos. Então essas são algumas imagens da Lélia que eu estou colocando aqui para vocês verem, né? Ela foi muito fotografada por um outro intelectual e ativista que se chamou Januário Garcia, que morreu faz pouco tempo. Um dia a gente fala sobre ele. Você pode ir passando? A Lélia, ela é muito interessante a gente percebê-la, né? Porque ela se vestia dessa forma. Não dá para ver aqui. Já tem alguma coisa colorida aqui? Também não. Mas dá para ver a Lélia aqui, ó, tá vendo? Ela usava uma bandana, usava o cabelo crespo, né, uma bandana, e ela estava sempre vestida de forma muito colorida, usando tecidos africanos, né? Então ela se fazia notar pela presença dela. Ela pintou o cabelo de vermelho, caju, né? Ela usava então roupas muito coloridas, então ela se fazia notar pela presença. Ela chegava acontecendo, já era um acontecimento. Mas, para além disso, as ideias dela foram ideias muito revolucionárias para a sua época, né? E ela vai formular questões muito importantes que ajudam a gente a compreender o que é o Brasil de ontem, de hoje e tenho certeza que de amanhã também, né? Nesse sentido, a Lélia ela foi uma voz bastante dissonante, né, naquele período, e ela foi uma intelectual muito inquieta que conheceu, né, outros grandes intelectuais. Esse aqui, vocês são muito jovens, né, talvez não tenham ouvido falar dele, mas esse aqui eu
né, o Abdias Nascimento, que foi um teórico fundador do Teatro Experimental do Negro. Vocês já ouviram falar da Ruth de Souza? Uma atriz chamada Ruth de Souza? Procure aí no celular, Ruth de Souza, uma imagem dela. Quem está com o celular. Eu acho que não tem internet ali, mas também é mais fácil vocês olharem no celular. Acharam? Reconheceram? Fez inúmeras novelas. A Ruth de Souza foi premiada fora do Brasil, no Festival de Cannes, festival disso, daquilo outro. A Ruth de Souza foi formada nesse teatro, fundado pelo Abdias do Nascimento, lá na década de 40. Né? Quer ver? Vocês não vão se lembrar. Vocês não vão se lembrar. Nem vou dar um exemplo. Mas recentemente faleceu uma outra grande atriz, que é a Léa Garcia, que foi atriz de uma novela chamada Escravizaura, baseada num livro, Escravizaura, com a Lucélia Santos. Vocês já ouviram falar da Lucélia Santos? Nossa Senhora, estou me sentindo assim, a tiazinha lá não sei da onde, com a idade jurássica. Mas a primeira versão, né, televisionada da Escravizaura. Bom, tinha uma personagem lá. Achou? Sim. Tinha uma personagem lá que fazia que era uma mulher escravizada, supostamente, né, antagonista, aquela que fazia maldade, só rosa, que também veio do Teatro Experimental do Negro, né? Então o Abdias foi esse grande intelectual que fundou o Teatro Experimental do Negro, porque ele percebeu lá na década de 30 que tanto na televisão como no teatro não havia atores e atrizes negros e negras, e as pessoas brancas pintavam o rosto, né, se pintavam para poder interpretar. É o que a gente chamou então de blackface, né? E que na verdade é uma postura bastante racista na medida em que você tem uma diversidade de pessoas que poderiam ser então atores e atrizes. Para além disso, o Abdias vai perceber que a população negra no Brasil, fora do Brasil também, era proibida de escolarização. Então o Teatro Experimental do Negro funcionou também como uma escola para aprender a ler e a escrever. Então a Lélia foi uma grande parceira do Abdias do Nascimento, só para vocês perceberem. Essa daqui é mais famosa, vocês já ouviram falar dela, pai? Angela Davis. Angela Davis novinha. Ajudou alguma coisa? Angela Davis escreveu um livro chamado Mulheres, Raça e Classe. Gente, esqueci de contar uma coisa para vocês. Nem você sabe. No Enem do ano passado, saiu uma pergunta sobre um texto que eu escrevi. Nossa, que legal. Depois vou recuperar, passar para você e passar para ele. Tá bom. Acabei de me lembrar agora. Eu falando sobre as mães de maio daqui de Santos. Ah, verdade. Não caiu um artigo assim, uma coisa assim? Era meu artigo. Fiquei famosa. Esqueci de contar isso para vocês. Mas então a Lélia Gonzalez é essa personagem que esteve ao lado de grandes intelectuais que ajudaram a compreender o racismo no mundo, o racismo no Brasil. Abdias no Brasil, Angela Davis fora do Brasil, né? Angela Davis que é estadunidense. Bom, a Lélia é dona de uma vasta produção, né, de textos, só vou falar rapidinho desses aqui, que primeiro que eu acho bem importante, gente, e assim, ouvi dizer por aí, né, tem gente que passa gabarito, né, tem uma família que está envolvida aí com o gabarito, como é que é? Enem, concurso dos concursos, Enem dos Enem, né? Umas 5 pessoas na mesma família. Então, óbvio que eu não vou dar gabarito de nada para vocês, até porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu daria para o meu filho, não daria não, né? Tadinho. Mas, assim, acho que uma das questões importantes que tem sido muito discutida no Brasil nos últimos tempos, felizmente, é justamente o lugar das mulheres na sociedade, não é?
Esse é um fato. E o outro, a gente tem conseguido avançar muito para tentar compreender o papel que o racismo desempenha nas nossas vidas, né? Então, essas duas temáticas, que são as questões que a Lélia sempre estudou, têm sido objetos constantes, né, de reformulações, mas tem aparecido muito no Enem, pelo menos, né? Eu não tenho acompanhado muitas provas da FUVEST e outras não, mas no Enem, pelo menos, isso tem sido sistematicamente objeto de análise, tanto que o meu texto, né, apareceu no Enem do ano passado. Então, liga ar-condicionado? vocês sabem, pode ser, acho que tá É quente, quente, né? É meio tá legal. quente. Então, esses textos da Lélia que estão presentes nesse livro aqui, né, alguns deles, e uma outra coletânea com boa parte dos textos da Lélia é esse aqui, ó. Lélia Gonzalez por um feminismo afro-latino-americano. Aqui tem uma concentração de textos sobre as mulheres negras na sociedade brasileira e na América Latina. Aqui são os textos mais gerais da Lélia Gonzalez, inclusive os que estão lá, tá? Inclusive os que constam dali. Para além disso, a gente tem duas biografias da Lélia Gonzalez. A primeira é essa, vocês vão encontrar em PDF, se vocês procurarem, né? Quem se interessar, que foi escrita pelo Alex Haas e pela Flávia Rios. E a segunda é essa aqui, escrita por uma outra intelectual importante, que é a Sueli Carneiro. Beleza? Que é a Sueli Carneiro, uma outra grande intelectual, né, que tem escrito muitos textos que abordam temática semelhança da Lélia Gonzalez. Então, se eu fosse falar assim, quais são os principais textos da Lélia Gonzalez, um texto bem bacana para vocês lerem. Eu diria o primeiro, ficaria só com ele. Os outros são importantes, mas o primeiro, acho que mostra muito bem como é o jeito como a Lélia escreve, e para além disso traz uma questão muito importante, que é pensar o lugar das mulheres negras na sociedade, por isso que ela vai falar de racismo e de sexismo na cultura brasileira, e ela vai trazendo nesse texto elementos importantíssimos para a gente entender quem é a sociedade brasileira hoje. Ela escreveu lá atrás, esse texto ele foi publicado, ele foi debatido em 1983 e publicado em 83, 84, 88, 92, 94, o tempo todo esse texto está sempre sendo publicado, né? E os outros também. Eu diria que tem 3 grandes textos da Lélia: Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, e o outro, a categoria político-cultural de africanidade. E aos poucos eu vou conversando com vocês sobre essas categorias, pensando, né, como é que vocês vão poder elaborar pelo menos uma... como é que chama, gente, o texto lá? Uma dissertação? Redação? Uma redação. Como é que vocês vão trabalhar uma redação? Algumas questões, né, que podem cair na redação, nas redações dos textos que vocês vão fazer. Uma coisa que a gente sempre traz para eles é isso, né? As nossas aulas de filosofia e sociologia, para além das questões, é conseguir trazer esse material para eles conseguirem conectar com as outras matérias, com biologia, com a questão de darwinismo social, que a gente falou aqui. Então, a sociologia e a filosofia estão aí nesse caminho para conseguir costurar as outras áreas com vocês. Agora, olha que interessante, né? Por que eu escolhi essa foto da Lélia Gonzalez? Estão vendo a Lélia ali sentada? No meio dos livros dela, né? Eu coloquei algumas imagens de intelectuais negras, eu pesquiso, né? Intelectuais negras brasileiras há algum tempo, e aí a gente fez uma reforma na casa da minha mãe e reformamos o quarto, e num quarto de visitas lá, né? A gente colocou, eu no caso, várias imagens de intelectuais negras. Era Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, falei agora, né, Sueli Carneiro, Angela Davis. E aí uma coisa muito interessante que a minha sobrinha, que hoje entrou na universidade esse ano, né, fez vestibular no ano passado, está fazendo relações internacionais na Universidade Estadual
da Paraíba, tá feliz da vida. Foi chegar em casa, na casa dos meus pais, no caso, né? E o primeiro comentário dela foi: nossa tia, elas se parecem com pessoas da nossa família. E eu achei isso incrível, né? Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que os intelectuais, os atores, né, os artistas de um modo geral, são pessoas muito distantes de nós e que não são parecidos conosco, né? E quando a gente traz a Lélia Gonzalez, eu achei essa foto muito interessante, com lenço na cabeça, muito provavelmente de chinelo, que é como a gente fica em casa, né? Ninguém se arruma toda para ficar em casa, exceto eu, claro. Eu acordo já assim, preparadíssima para sair para dar aula, imagina, né? Fico de pijama o dia todo. E quando tem atividades online, eu coloco um chale assim. Então, só o cuidado de não ter que levantar nunca, porque eu estou sempre de pijama, de chinelo. Então, essa é a Lélia Gonzalez, assim, uma pessoa como a gente, e uma grandíssima intelectual, como a gente, né? Como cada uma de nós aqui, que com certeza somos grandes intelectuais. Acho que é importante a gente já ir percebendo um debate que está muito colocado, né, na sociologia, na antropologia, na ciência política, na história, que é a ideia de pensar o saber ou a produção de conhecimento como não sendo apenas, né, uma produção lá longe de nós, né? A gente pode produzir conhecimento a partir da nossa realidade. E aí fica bem interessante quando a gente começa a escrever, quando a gente faz uma prova dissertativa, ou ter sempre dificuldade de redação, começando pela nossa vivência, pela nossa experiência. Eu costumo, inclusive, né, eu dou aula desde 1997, faz muito tempo, vocês não eram nascidos, eu sei. Meu filho nasceu em 2008. Bom, vocês também, né? Não é? A maioria? Hã? Acho que tá por aí. Por aí, 2000, né? 2000 e pouco. 2008, 2007. 2000 pra cá, tá valendo. Hã? Um pouquinho pra trás. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas então, eu aula desde 97, você não tava lá não? Não, Desde 97. E uma das coisas que eu tenho falado para as minhas orientandos, quando vão escrever, quando se interessam por um tema, primeira coisa, por que você se interessa por esse tema, né? Então, acho que é muito interessante quando, sei lá, um tema qualquer, me fala um tema pra você. Uma coisa que você goste. Mas é tema de redação? Pode ser. Você sabe que qualquer coisa pode ser tema de redação, né? Sim. Permanência escolar? Permanência escolar? Então, por exemplo, se você fosse minha orientanda, eu ia perguntar, mas por que você se interessou por esse tema? E aí é muito importante a gente, quando está escrevendo, acho que trazer um pouco daquilo que é o nosso cotidiano para o texto, né? Trazer um pouco daquilo que a gente conhece sobre o tema, né? E ir dialogando com os autores, as autoras, né? E aí, com isso, a gente vai dando densidade teórica, histórica, às vezes filosófica para o texto. Mas é muito importante, pelo menos do meu ponto de vista, que a gente se coloque no texto, né? Que a gente apareça no texto. Então, esse é o meu diálogo com a Lélia Gonzalez. É alguém que, num determinado momento, começou a se interessar por questões fundamentais que nos ajudam a compreender o que é o Brasil. Você pode passar, por favor? Mas a Lélia, ela escreveu, né, alguns livros e outros foram escritos sobre elas. Esses são os textos que eu mostrei para vocês. Aquele último, Lélia Gonzalez, Feminismo no Palco da História. Na verdade, é um texto que está disponível na internet, né? Eu acho bem bacana, porque aí vocês vão conhecer a trajetória dela, as questões que ela trazia, as discussões teóricas que ela fazia. Então, Lélia Gonzalez, o Feminismo no Palco da História. E ela escreveu esse outro livro, que se chama Lugar de Negro, que, na verdade,
A primeira parte foi ela que escreveu, e a segunda parte quem escreveu foi esse cara aqui, Carlos Azenbauer. A primeira parte está nesse livro. Então, se vocês acharem esse livro aqui em PDF, está valendo, está aqui, na direita. E um outro livro que ela escreveu se chama Festas Populares no Brasil, que acabou de ser reeditado e que infelizmente está muito caro para a gente comprar. Bom, o que eu acho importante de dizer para vocês nesse primeiro momento, né? Essa Lélia que eu mostrei para vocês, vai lá. Essa Lélia que eu mostrei para vocês, vocês viram? Mulher do cabelo acaju, né? Uma cor avermelhada, cabelo crespo, com bandana, com roupas. Como é que chama isso? Com estampas africanas, né? Ela nem sempre foi assim. Nós vamos ver agora uma Lélia completamente diferente do que eu acabei de mostrar para vocês. E aí a gente vai conversar por quê. Porque aqui a Lélia foi assim. Olha, essas Lélias não são diferentes? Que eu acabei de mostrar para vocês. A primeira coisa que chama atenção é o cabelo liso. As perucas, né? Com o cabelo alisado. E aí é muito interessante, porque são imagens, 68, 66, né? Aqui quando ela se formou, aqui um pouco mais jovem, em todos esses lisos. Essa quarta presa? Não, a Lélia nunca foi presa não, isso aqui, né? Parece que ela 66. ditadura, né? Não foi não, mas ela teve uma relação pesada com a ditadura, eu vou dizer já já. Mas eu queria mostrar para vocês essas imagens da Lélia, né? Por que isso? Para a gente já compreender o quanto na nossa sociedade, né, durante muito tempo, só houve uma forma, ou só um padrão de beleza, né, em que as mulheres negras, os cabelos crespos, né, a forma como a gente não era aceita. Então a Lélia, ela teve que passar por uma situação que a gente chama de embranquecimento. E esse é um lado do racismo, tá? Embranquecimento. Olha como. Embranquecimento. E o que isso quer dizer, gente? E aqui a gente, com certeza, vocês já tiveram algumas aulas, né, de história. Essa relação que a Lélia teve com a violência, né, de embranquecer, porque é um ato violento, você forçar uma pessoa a ser de um jeito que ela não é. Hoje a gente está num outro momento. Se a gente quiser, a gente alisa, se a gente quiser deixar o cabelo crespo, a gente deixa, se quiser pintar de azul, a gente pinta, se quiser descolorir, como eu fiz, a gente descolore, se quiser pintar de rosa, a gente faz o que quiser. Naquele momento, não. Era uma imposição, pode falar. Minha falecida avó e minha tia-avó, as duas são negras. Eu estava vendo as fotos antigas de família e justamente a minha tia tinha que passar muito pó na cara para poder dar essa embranquecida nas fotos antigas, porque ela falava que era melhor tanto para sair quanto para as pessoas verem elas. Sim. Das famílias negras, uma das coisas que eram colocadas, eu me lembro da mãe de uma amiga, que é professora da Universidade Federal do Maranhão, a amiga, né? A mãe faleceu já, mas a mãe era na linha, esse é o termo, limpar o sangue da família, né? Ou seja, preciso embranquecer. Essa ideia de embranquecimento não é uma coisa que a Lélia inventou, outras mulheres inventaram, as mulheres negras, da sua família, da minha família, das famílias negras no Brasil. Era uma imposição. Né? Por quê? Porque o Brasil, quando teve a abolição, lembra da data da abolição? 1828. Vamos precisar de gabarito aqui, hein? Quando vocês falaram? 1888, isso mesmo. Então, quando houve a abolição, que a gente fala que é uma falsa abolição, por que falsa? Porque o Brasil assinou uma lei de uma linha só, né? Está abolida a escravidão no Brasil, não houve as próximas linhas, né? Que é que projeto, então, se tem nesse país para essa população agora ex-escravizada, né? E o Brasil adotou uma política de embranquecimento. Que política foi essa?
cá, né? Chegavam aqui, sabe esse prédio aqui da esquina? Eles chamam Hospedaria dos Imigrantes. Chegavam por aqui e eram espalhados pelo Brasil com o objetivo de embranquecer mesmo, era uma política de Estado. Então, se você tem uma política de Estado como essa, você vai eleger como modelo os brancos. Esse é o seu modelo. E aí você precisa, só para concluir aqui, você precisa se adequar, se parecer com os brancos. Como? Alisando o cabelo, né? Tentando mudar as nossas características físicas. Nos Estados Unidos, hoje, já há algum tempo, né? Tem produtos para as pessoas ficarem com a pele mais clara. Aqui também, né? Então, eu ia fazer essa pergunta aí, que o Michael Jackson provou, sei lá, e ele, tipo, mudou de cor. Porque isso aí existe mesmo. O caso dele é bem complexo, né? Porque, por exemplo, o vitiligo, de fato, despigmenta a pele. Eu tenho uma tive, né? Ela faleceu faz uns 2 anos, e ela teve vitiligo, e de fato, ela ficou totalmente branca, né? No final da vida, ela estava tendo uma pigmentação novamente, né? Então tinha pontos com pele escura. Mas parecia que ele tinha tomado mesmo do remédio. Pode ser. Existe que Pode ser, porque existe sim. Existe. Eu não sei se toma toma ou ou se se passa, né? Assim como não tem os produtos que as pessoas passam para ficar com a pele. Na Nigéria, né? muitas mulheres usam até hoje. Eu acho que aqui também tem, se vocês clicarem em qualquer dessas empresas aí, não tem, para clarear as axilas. Sim, Se você vai clarear as axilas, você pode muito bem clarear o rosto, né? Tipo, tem gente que clareia o rosto, tipo, mulher vai se pintar, aí fica com uma cor diferente Pode também. ser também. Será que... Mas o que é importante para a gente perceber aqui é que essa é uma política de Estado, o embranquecimento. Então, a Lélia. E aí, assim, a gente vai entender depois que essa política de Estado impõe um modelo, e aí as nossas famílias, né, as famílias negras, para sobreviver, os trabalhadores negros para sobreviver, tinham que fazer o quê, gente? Se você vai arrumar um emprego e o seu empregador ou empregadora não aceita o seu cabelo crespo, você vai fazer o quê? Não é? Sim. Então essa passa a ser a norma, não apenas por isso, né? E aí assim, ser aceito na nossa sociedade significou se aproximar o mais possível àquilo que era tido como modelo, o branco, né? Então assim, uma valorização imensa das pessoas com cabelo liso, das pessoas de pele clara, enfim, das pessoas que passam por branco, né? Essa é uma discussão que estava colocado. Então, não se assustem quando vocês virem pessoas como a Lélia Gonzalez, pessoas como as nossas mães, no caso de vocês, avós, né, tia, que esse era o padrão, senão não sobrevivia. E a Lélia vai estudar isso. Aí viravam os carros. Não, estamos falando já no pós, né? Pós-abolição, não estamos falando mais de pessoas escravizadas. Embora, no Brasil até hoje, isso também já foi tema de Enem. Não é? No Brasil até hoje tem pessoas que vivem em situação análoga à escravidão. Lembram disso? Já viram isso, né? Trabalhadoras domésticas que moram em casas há décadas sem ganhar salário, ou em troca apenas de um prato de comida, ou em cárcere privado, não é? Que não podem sair. É fantástico que uma vez passou que tinha uma senhora que ela ficou anos morando numa casa. E uma coisa que chama atenção é a cor da pele dessas mulheres, né? Sim. A grande maioria de mulheres negras. Então isso tem ainda uma relação muito grande com o racismo, tem uma relação grande, então isso é racismo, né? E tem uma relação com o passado escravista no Brasil. E não é só no Brasil, gente, não é só no Brasil. Aliás, é importantíssimo isso, né? A gente não pode esquecer que ao longo da humanidade a escravidão fez parte. A gente tem mania de falar da escravidão negra, e isso é muito perigoso, porque fica parecendo que as pessoas negras estavam aptas à escravidão. Não. Vocês olharem o pessoal que lê Bíblia, né? Se vocês olharem, o Moisés não libertou o povo dele, que estava escravizado onde? No Egito. A gente está falando do Moisés, né?
Então, e de pessoas brancas. A escravidão acompanhou o desenvolvimento da humanidade, infelizmente. Né? Então é importante dizer isso, para a gente não achar, nossa, só as pessoas negras é que foram escravizadas. Não. Escravo, inclusive, vem, né, de eslavo, que fica na Europa e que eu saiba... Mas o racismo é tão grande que eles já pensam na cor, já. Hã? Eles não pensam que teve a escravidão com os brancos também. Ah, mas a gente... Agora a gente sabe. A cruz. Agora vocês já estão sabendo, vocês podem falar, certo? Mas por que nos interessa aqui é dizer, então, que esse projeto de embranquecimento foi tão grande no Brasil que influenciou quem? Lélia Gonzalez. Professora, essa questão do embranquecimento também entra muito... Eu lembro, por exemplo, do Machado de Assis, que embranqueciam ele porque ele era inteligente demais para ser negro, né? Exato. Então acho que a questão dela também... Machado de Assis, vamos pensar outros. Quem mais, gente? Castro Alves foi embranquecido. Até o Lima Barreto foi embranquecido. Aí agora eu vou colocar, não vou falar dela aqui porque não vai dar tempo, mas depois vocês pesquisam aí, vocês estão com o celular na mão. Que é Maria Firmina dos Reis. Um dia eu falo dela, mas não vai ser hoje não, dá tempo. Maria Firmina dos Reis. Essa mulher aqui, ó, ela era do Maranhão e escreveu um romance em 1859. A mãe dela foi escravizada, ela era uma mulher preta e ela assinava como uma maranhense. O livro dela foi um estouro, 1859. A gente nunca tinha ouvido falar dela. Sabia escrever. Hã? Como ela sabia escrever. Não entendi. Como ela sabia escrever. Como ela sabia escrever, né? Ela era autodidata, o primo dela tinha uma tipografia e aí ela aprendeu a escrever. Lembra da... Vocês ouviram falar da Carolina Maria de Jesus, que escreveu Parto de Despejo? A Carolina também, claro que a Carolina ela frequentou durante 2 anos uma escola, mas a mulher era um gênio. A quantidade de coisa que ela escreveu, tendo ido à escola só 2 anos, eu tive que ir muito tempo para a escola para poder escrever o meu primeiro texto. Muitos anos. E ainda assim... E como a Carolina morreu, na verdade? Como a Carolina morreu? Eu já escutei várias versões. Então, ela caiu de novo, né, na pobreza. E aí, o fato dela captar o papel de ser uma catadora, de ir em espaços insalubres, né? Tornou a saúde dela bastante frágil. Ela teve um filho que morreu de alguma insuficiência respiratória e que tinha a ver com as condições de vida em que ele vivia. A Carolina, que eu saiba, ela teve um mal súbito, um infarto, mas ela já estava bem fraquinha, assim, não estava super bem de saúde, não. É o que eu sei, né, com relação à morte dela. Mas então, voltando a Lélia, senão a gente não vai avançar, a Lélia então é aquela pessoa lá, que vocês viram, né? Que passou por um embranquecimento, eu vou dizer violento, porque é violento, gente. As pessoas tinham... Hoje a gente tem produtos, né? Tem produtos. Na época da Lélia, as pessoas faziam alisamento, sabe com o quê? Hã? Ferro quente. Ferro quente. A quantidade... É pente, né? Pente quente. Pente quente. E aí você queimava a pele, queimava o cabeludo, queimava a testa, queimava... Uma pessoa como eu, acho que eu ia queimar até os braços, porque eu sou super desastrada, né? Mas então queimava. Pra mim isso é uma tortura. A minha mãe ficou passando No seu cabelo. E se não souber, queima, né? Quebra o cabelo, dá feridas, né? Então eu conheci crianças que sofreram disso. Depois vocês falaram de produtos que eram produtos mais nocivos para a saúde. Eu não vou lembrar do nome aqui, até para não dar ideia para ninguém. Mas que eram também perigosos, né? Você podia inalar uma coisa que, né? Um veneno. E também queimar o couro cabeludo, queimar o cabelo. Teve uma vez que eu resolvi pintar o meu cabelo, quis dar uma de Lélia Gonzalez, né? Resolvi pintar o meu cabelo de vermelho. Aí a moça falou, não, precisa primeiro descolorir. Aí descoloriu, aí passou não sei o quê. E aí eu não percebi, achei que estava lindo o negócio, né?
Aí tô em casa, lá de boa, num belo dia, meu companheiro falou assim, nossa, mas por que você tem um buraco na sua cabeça? O meu cabelo tinha caído todo, eu não percebi, fez um buracão. Ele foi caindo aos poucos, né, que eu sempre tive muito cabelo. Mas eu não percebi até que ele falou, ele disse, eu olhei e falei, gente, tem um buraco. Ou seja, a pessoa passou, sei lá que produto no meu cabelo e de fato... Então assim, estou dizendo isso porque é uma tortura, esse negócio, né? Eu estava pintando o cabelo de vermelho, não estava mudando a textura dele. Mas fico pensando a mudança de textura naquela época, o quão violento era. Violento porque as pessoas não tinham, não era uma coisa, eu quero meu cabelo liso, era obrigado a ter o cabelo liso. Porque se o modelo era só esse, né? Hoje é outra história. Hoje eu posso querer liso, posso querer crespo, posso querer curto, hoje, amanhã, comprido de novo e por aí vai, né? A gente consegue fazer essas mudanças todas. O que é importante dizer, então? Primeiro, assim como cada uma de nós aqui, o pensamento da Lélia não nasceu pronto e acabado. Concorda? A gente está aprendendo sobre a nossa história, a gente está aprendendo a escrever, a gente está aprendendo a sermos intelectuais, inclusive. Né? A gente está aqui, a gente está aprendendo a escrever. A Lélia é isso. Então, é difícil falar da Lélia sem levar em consideração a trajetória dela. Não dá para entender o que ela pensou, o que ela escreveu, o que ela propôs, como ela agiu, como ela militou, o que ela fez, sem levar em consideração quem ela foi. E aí, assim, né? Não sei vocês, mas eu tenho dificuldade para entender isso aqui, ó. A Lélia nasceu, não foi no dia 1º do mês de fevereiro, não, ela nasceu no dia 2, que eu saiba. Eu escrevi errado. Mas, ou será que está errado? Mas eu te entrego. Ela nasceu no dia 2, mas bom, ela nasceu em fevereiro, logo no início, em 35. Mas olha isso, gente. Imagina você ter. Tá dia 1º? Então acertei. Eu não sei porque eu achei que ela tinha nascido no dia de Iemanjá, que o dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, dia de festa lunar. Eu quero ser o primeiro para saudar Iemanjá, dia 2. Isso eu tenho certeza por causa da música. Mas olha só, 18 filhos. Eita, ela gostava, vice? Não, é ela. Ela teve um só. Mas imagina, gente, 18 filhos. Imagina vocês terem 18 irmãos. Quem tem 10 irmãos e irmãs aqui? 10. Tenho 6. Mais de 10. Não tem como de 9. 8. A vizinha tem 10 filhos lá. 7. É 2, 6. 5. 6. 5. 4 irmãos. 3. Não, 2. 3 irmãos? 4 irmãos com você. 2 comigo. 2 com quem? Você tem só mais um? E você? Só mais um e você? Mais 2. E vocês duas aí no fundo? Você? Quantos irmãos? Quantos irmãos você tem? 2? Você? 1? Você? 1? 2? Nenhum! E você? E você? 1? Nenhum! E você? 4? 4 com você? Ou 5 com você? Hã? O pai tem mais, dá quanto? 8, pronto. Tem 8 irmãos. E você? 4? Você já falou? Eu, só da minha mãe, nós somos 4. Vai, você falou. 3, você? 3? Você já falou? Falou, e você? Eu tenho 4. 4. 5 com você. Tá bastante, tá bastante. Tem 3. 3? Você falou, e você? Nenhum. Como será que é assim? Nossa, deve ser muito bom assim, né? Muitos primos, né? Então meio que Se mora tudo perto, é. No quintal. Não, Não.
Não, então não dá. E você? Mais 5? São 6, então? E você? Eu tenho uma só. Meu pai tem 8. Nossos pais aqui estão, né? Os pais são muito assim. Sucesso. Não, meu pai tem 8 irmãos. Tá bom. E você? Dois por parte da minha mãe. Nós por parte de mãe. E mais 4 por parte do pai que não foi junto. Mas eu sei que Entendi. Tá, né? Caiu bastante a taxa de fecundidade aqui. Ainda assim tem algumas aqui que tem. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, né? Sou a filha mais velha, nós somos 3. E hoje eu fico pensando, gente, Quero matar no celular. 3 pessoas como a gente era assim, terrível. O meu pai eram 10. São 10, eram 13, mas ele não conheceu 3, morreram muito cedo. Então eram 10. E ele conta que na hora de comer, na hora de, sei lá, almoço, aí a irmã mais velha que tomava conta do almoço. Os mais velhos que trabalhavam tinham prioridade na fila, que tinha que fazer fila. E os últimos, se reclamassem, no caso ele recebia uma concha de feijão na cabeça. Então, assim, eu não consegui imaginar 18 pessoas numa casa. Meu tio avô teve 17 filhos. Tipo, 50 anos atrás. Ele teve 17. Então, ela era de 35, né? Os irmãos dela eram muito mais velhos que ela. Digamos que essa era um pouco a realidade, né, das famílias naquele momento. Mas ainda assim, é terrível. Quer dizer, eu não consigo imaginar. Imagina ser mãe de 18 crianças. Você não o corpo aguenta, né? Eu só sou mãe de um, tá? Como é que o corpo aguenta? Porque antigamente não era tão... Não tinha hospital. Muito provavelmente a mãe deve ter perdido filhos, né? Quando não perdiam a vida as mulheres que engravidavam, né? Então, assim, era um outro momento. Mas, enfim, a Lélia era essa experiência. E essa experiência marca muito a vida dela. Ela é muito importante, porque não é que ela teve 18 irmãos, é que ela foi a 17ª. Ela quase foi a última, né? Foi a penúltima a nascer, o que significa que os demais eram muito mais velhos que ela e meio que foram pais e mães. Ela vai, inclusive, contar muito a história da relação com um irmão dela, que é o Jaime de Almeida. A Lélia nasceu Lélia de Almeida, né? Bom, o pai dela era um ferroviário negro, a mãe dela era uma trabalhadora doméstica de ascendência indígena, ela era indígena. E o pai, a Lélia fala, né, ele se tornou ferroviário por conta do Getúlio Vargas. Um dia eu conto essa história para vocês. E aí o irmão da Lélia, o Jaime de Almeida, na verdade os irmãos jogavam futebol e um deles jogava futebol profissional. A Lélia nasceu em Belo Horizonte, em Minas, né? E o irmão, Jaime de Almeida, jogava no Atlético Mineiro, o cara jogava bem. E aí ele foi convidado, contratado, sei lá. Quem joga futebol aqui, pessoal do futebol? O moço que está de camiseta do Flamengo, esse vermelho e amarelo aí, vermelho e preto? Você não joga? Você só usa a camiseta, tá? Os jogadores fazem o quê, gente? São contratados, né? Ele foi contratado pelo... Vocês não contam pro meu filho, que eu não sei os termos do futebol. Ele faz dele, se trata de futebol. Mas eu não sou não. E aí, então, ele leva toda a família para o Rio de Janeiro. Ele foi contratado pelo Flamengo. Não foi pelo Flamengo, ele foi contratado, olha aqui, ó, pelo Flamengo. Vocês já ouviram alguém falar assim? Sim. Flamengo, Creuza, Brusa, o que mais? Crasse. A Lélia vai falar. E o irmão dele, então, o irmão dela, né, foi jogar no Flamengo. E ela vai explicar depois pra gente por que as pessoas falam esse R. A gente costuma dizer, a pessoa está falando errado, né? Toma culpa de falar, ela vai mostrar depois que não é bem assim. Bom, a Lélia, então, em 42, vai com a família para o Rio de Janeiro, que era a capital, onde as coisas aconteciam. Vocês conhecem o Emicida? Sim.
Pelo menos uma coisa que eu falei que vocês conhecem, né? Um artista que eu falei. Você conhece Emicida? Conhece? Tá vendo? Todo mundo conhece Emicida aqui, gente? Sim. Bom, tem um álbum dele chamado Amarelo, não é? E ele conta a história da Lélia Gonzalez foi um vídeo que ele fez, não sei o nome que vocês dão hoje. Mas ele, além do álbum, né, além da música, ele conta a história dele, né, como ele criou aquele disco. E aí ele vai contar a história da Lélia Gonzalez. A Lélia, então, é essa menina que sai de Minas Gerais, uma família bastante pobre, e que é levada pelo irmão, então o irmão mais velho, que vai jogar no Flamengo. E aí o que a Emicida mostra lá? A Lélia conta isso, né? Ela chega com 7, 8 anos, e aí o diretor do Flamengo pergunta se ela não pode trabalhar para ele. Uma criança de 7, 8 anos, para cuidar dos filhos dele, ou seja, trabalhar como babá. Uma criança de 7 anos cuidar de outras crianças, né? O que é que isso tem a ver aqui, gente? De novo. Quantos anos os filhos dele tinham, mais ou menos? Ah, devia ter 2, 4, não sei. Né? Talvez até 6, vai? Tinha até mais, não sei, sinceramente. Mas o fato é que uma criança de 7 anos é chamada, então, para trabalhar com eles, né? Bom, a Lélia, por conta dessa ida para o Rio, ela vai ter um destino completamente distinto do destino dos seus irmãos e irmãs, né? Porque ela vai trabalhar esse tempinho como babá, mas ela vai poder estudar, coisa que na família dela era impossível. Na família da Lélia Gonzalez, assim como todas as famílias trabalhadoras no Brasil, depois vocês podem pesquisar por aí, né? As pessoas iam para a escola apenas para aprender a escrever o nome e a ler alguma coisa, para poder se virar, né? E depois ela ia cuidar da própria vida, aspas, elas iam trabalhar para ajudar a família, né? Então todos os irmãos e irmãs da Lélia, antes dela, trabalhavam. A partir da Lélia, né, a Lélia vai ter então essa possibilidade de estudar, né? Ela vai frequentar escolas públicas, que aliás eram muito boas, né, nesse período. E depois ela vai estudar num colégio muito famoso até hoje, que é o Colégio Pedro II, depois vai fazer faculdade, né? Enfim, ela vai ter uma trajetória completamente distinta, né? Então ela tem uma ascensão social, a família dela tem uma ascensão social e a Lélia pode passar. A Lélia vai estudar então os melhores estudos, né? E aí as imagens do embranquecimento, e como eu já falei para vocês, né, a maioria das mulheres negras do século XX no Brasil, ela vai, como a maioria delas, ela vai passar por um processo de embranquecimento, alisar os cabelos, usava peruca, né? E nesse momento ela ainda não compreendia essa estrutura racista da sociedade brasileira. Pode passar, para a gente acelerar o processo aqui, né? E aí é bem interessante porque ela vai dar uma entrevista mais tarde e ela vai dizer, na faculdade, ela descobre, né, o racismo na escola, como a maioria das crianças. Mas na faculdade é que a coisa começa a ficar mais complexa, né? Estava vendo uma entrevista que ela deu outro dia, sabe? E aí ela dizia o seguinte, era como se eu fosse uma ilha, numa universidade completamente branca, e eu era a única pessoa negra naquele ambiente, né? Então todo mundo em torno dela, né, era branco, e ela dizia, né, que para ser aceita, então, ela teve que embranquecer, e mais que isso, ela vai dizer que a forma como ela percebia a vida, a cuca, né, a cabeça dela era completamente embranquecida. A Lélia foi estudar filosofia. A Lélia estudou filosofia, história, antropologia, comunicação social e psicanálise, né? Então ela foi assim uma grande estudiosa. E a filosofia, ela vai dizer, né, depois quando ela esteve no divã, não como psicanalista, mas como alguém que foi analisada, ela vai perceber que a filosofia, para ela, foi uma ruptura com aquilo que ela chama primitivo. Tudo que tinha a ver com a cultura
cultura negra, com a cultura da família dela, ela achava que era primitivo demais, né? Então a filosofia era essa certeza de que ela tinha ascendido socialmente, que ela... Olha a música do Caetano Veloso, vocês conhecem? Sim. Né? Tem uma música dele que ele fala: está provado que só é possível filosofar em alemão. Não lembro mais o nome da música, mas tem essa frase. Como chama? Língua. O nome da música, acho que é Língua. Acho que de 92. Mas então a Lélia vai dizer isso, né? A filosofia aparece para ela como uma fuga. Bom, e aí é interessante porque aqui começa a ter a virada. Que horas são, por favor? Peraí, são Rapidão, então. Que começa a ter a virada, que é porque ela começa a perceber, na faculdade, ela conhece uma pessoa chamada Luiz Carlos Gonzalez, e ela se interessa por ele se interessa por ela, eles começam a namorar, e namorar tudo bem, pode, o problema é que eles se casaram. Imagina uma mulher preta se casando com o Luiz Carlos Gonzalez, com esse sobrenome, ele era de onde? Hã? De onde? Gonzalez? Espanhol. A família dele tinha ascendência espanhola, né? E a família então não aceitou. Mas não aceitou a relação, o casamento. A relação até podia, né? Namorar, ficar junto, transar não pode, né? Quantos anos vocês têm? Pode falar transar? Pode falar, né? Quem tem 17 anos aqui na sala, gente? Levanta a mão. Você? 17? Então não vou falar transar não. Tinha relações sexuais, não é? Podia, mas casar não podia. Bom, a família dele era tão racista, foi tão violento o que fizeram com ele, com a Lélia, que ele não resistiu. Tipo assim, eles podiam ficar juntos debaixo dos planos, mas na sociedade ela não podia aparecer. Exatamente. Porque ela era preta e era branca. Exatamente. Sim, tem muitas famílias que não se misturam. Mas o que vai acontecer? Foi tão violento que ele se matou, ele não aguentou se matar. A expressão da família. A Lélia, então, é só aí que ela percebe o que é o racismo. E quando isso ocorre, ela vai fazer um caminho de volta que eu acho incrível, porque ela vai agora enegrecer. Então, lá onde ela falava que ela parecia uma lady, né? Ela vai fazer o caminho de volta. Então, era filosofia, a grande filósofa, o que ela foi fazer? Compreender a cultura dela. Foi entender o candomblé, foi para a África, ficou 1 ano em vários países na África, passou um tempo na Nigéria, com um dos filósofos mais importantes falei Nigéria, eu errei, do Senegal, né? Que é um cara chamado Sheikh Anta Diop, mas acho que esse daí não vai cair no vestibular, por enquanto a gente, né? Não vai dar tempo de falar tanto dele. Mas a Lélia, então, faz todo o caminho de volta para entender de onde ela vinha, quem era ela. É aí, então, que ela deixa o cabelo ficar crespo, passa a usar a bandana, passa a usar roupas coloridas, né? E ali é bom. Por que achar que tudo aquilo que fazia parte da cultura dela era primitivo, né? E ela vai, então, fazer tudo o contrário do que ela tinha feito até aqui. Pode passar, por favor. E ela passa então por esse processo de enegrecimento e essa imagem da Lélia que a gente tem, da Lélia enegrecida, né? E a partir disso então ela vai fazer, né, essa mudança que é pessoal, que é estética, que é teórica, que é política. Ela se torna uma grande intelectual, ela vai dar aula na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, depois na PUC do Rio de Janeiro. E ela se torna uma grande referência na universidade e ela começa a militar no movimento negro unificado. E ela começa a compreender de onde vem esse racismo. O que é esse racismo? O que fez o marido dela se matar? Né? E aí ela vai compreender o quanto o racismo foi violento com ela também. Né? E aí, nesse sentido, a Lélia começa a tentar compreender, e isso pode cair na prova, tá? Não é prova não.
no vestibular. Ela começa a tentar compreender de onde veio o racismo, o que é o racismo. Aí ela dialoga com um autor, que vocês já ouviram falar dele, que chama Frantz Fanon. Já ouviram falar? Não? Passei falando para vocês. Frantz Fanon. Eu vou escrever aqui, ó. Esse cara pode cair, viu? Frantz Fanon. Ele era da Martinica. A Martinica, que é uma colônia francesa, gente, até hoje. Os franceses falam assim, que na verdade não é uma colônia, é um departamento francês ultramarino. Eles falam francês super chique, assim, né? Département français ultramer. Bem bonito, assim. Na prática, é colônia. Ele nasceu lá, aí disseram para ele que ele era francês, na Martinica, que fica aqui nas Américas, né, nas Antilhas. E aí ele foi estudar na França, foi fazer medicina na França, psiquiatria. Aí quando ele chegou na França, ele descobriu o quê? Que ele não era francês. Pior, que ele era preto. Que ele era preto. E aí então ele vai escrever um livro incrível. Na verdade foi o primeiro trabalho dele, que na época ele não pôde defender, se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. E aí ele vai mostrar como a pessoa colonizada acaba adquirindo, vocês já viram aqui, né? Acaba sendo, como eu diria, gente? Como o colonizador introjeta na mente do colonizado os seus ideais, né? Ou como a pessoa colonizada acaba aceitando, não estou conseguindo achar o... Doutrinado. Acaba sendo doutrinada, mas a ideia é que como ela aceita com tanta facilidade, né? A forma como, pode ser isso, a forma como o colonizador pensa e fala, né, e acaba imitando o colonizador e por aí vai. Então ela vai dizer que o racismo no Brasil e em vários países da América Latina é uma espécie de racismo disfarçado. Vocês já repararam que não existe racismo no Brasil? Não existe racismo no Brasil? Não existe. Oficialmente não. Oficialmente, o Estado brasileiro sempre disse que aqui não tinha problema de racismo. Aqui no Brasil, o Brasil é um país cordial, as raças convivem com muita cordialidade, com harmonia. Tinha até nome isso, democracia racial. Aqui no Brasil era a terra da democracia racial. Isso, essa ideologia do colonizador era tão forte que a Unesco contratou um sociólogo chamado Florestan Fernandes para explicar como funcionava a democracia racial no Brasil, lá na década de 50. Problema, o Florestan chamou um monte de gente para trabalhar com ele e descobriu que não havia democracia racial no Brasil. Como ele fez? Foi olhar onde as pessoas moravam, onde as pessoas trabalhavam, os salários que elas recebiam, a escolaridade que elas tinham, os postos que elas ocupavam, e aí ele falou, mas como assim, né? Aquilo que a gente está chamando de democracia é uma farsa de democracia racial, porque as pessoas negras moram nos piores lugares, têm os piores empregos e por aí vai, naquele período lá, né? Então isso é importante, vejam o quanto a democracia racial tem a ver com a ideia de embranquecimento e ao mesmo tempo com essa ideologia para dizer, mas não, no Brasil as pessoas convivem super bem. Os portugueses até gostavam de se deitar com as mulheres negras, não é? Romantizando o estupro, né? Na prática é isso, estupro. Aí a Lélia vai dizer que o racismo no Brasil, então, é um racismo disfarçado. Já repararam que no Brasil não tem uma lei de segregação racial? Nos Estados Unidos, durante muito tempo, você já deve ter visto um filme sobre isso, né? Que mostravam, né? Lugares onde as pessoas negras podiam... Vocês viram Estrelas Além do Tempo? Sim, é o que a gente estava comentando, que ela tinha que Na NASA, para ir no banheiro. para poder ir ao banheiro, porque os banheiros lá
pessoas brancas. Então era lugar para beber água só para negro, só para branco, banheiro só para negro, só para branco, igreja, escola, casa, bairro, tudo. Né? No Brasil nunca teve isso. Essa lei lá chamava Jim Crow, que separava todo mundo. Na África do Sul também, apartheid, com bairros só para negros, espaços só para... Enfim, no Brasil nunca teve lei. Mas a pergunta é, precisava ter lei? Não, né? Com essa tal dessa democracia racial, com essa ideia de harmonia, né? Eu fui visitar uma cidade onde meu companheiro nasceu no Maranhão, no sul do Maranhão. Chama Carolina, uma cidade linda, cidade lindíssima. Fui lá a primeira vez no ano 2000. E aí a gente chegou e ia ter um sarau na praça, cidade pequenininha, praça, cidade pequena. Bora pra praça ver o sarau da filha do prefeito. Adivinha quantas pessoas negras tinham naquela praça? Praça é espaço público, certo? Sim. Quantas pessoas? Só senhora. Estou falando do Maranhão, hein? Maranhão, que eu acho que é o segundo estado, depois da Bahia, né? É o segundo estado com maior contingente de pessoas negras. Quantas pessoas na praça? Só você? Só eu. Só a senhora. Só eu. A única pessoa E a negra. maior parte dessa galera aí, que é nossa, elas não ligam muito com isso. Então, a questão Não é... vai querer. A gente não ia gostar, de tá certo. cultura. Mas a grande questão é essa. Não Entendeu? precisa da lei, a segregação está colocada lá. Mas podia, né? Ó, Não o podia nada, ter lei. negros, vamos estudar aí, é melhor para vocês. Mas no sul também. Entendeu? Mas deu para vocês entenderem isso? Não precisa, a lei, por isso que a lei vai dizer, o racismo aqui é disfarçado. Não precisa de lei. O que ela traz do Fanon? A ideologia do colonizador já está na nossa mente. E a gente acha que não tem racismo no Brasil. Por isso que a lei é tão importante, para a gente compreender, primeiro, a ideia de que o racismo é disfarçado. 2, está acabando meu tempo, né? 2, esse racismo disfarçado, ele vai provocar inúmeros problemas no país. Um deles, que ela vai estudar muito, e isso, atenção, pode sim ser objeto aí do Enem, que é o lugar que as mulheres negras têm na nossa sociedade, até hoje. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantas professoras negras vocês tiveram? Aliás, quem já teve uma professora negra? Aí, só tô vendo a senhora, tem que conhecer de gente. Um monte. Que bom. No ensino médio? Sim. No ensino médio. Muito bem. Acho que a Porque professora- vocês são jovens. Se vocês tivessem, depois vocês perguntem aos pais de vocês, né? Eu não tive nenhuma. Os professores mais formados, tipo, Hã? alguns dos professores com maior formação são negros. Os 3, assim, Uhum. o doutorado. É isso. Hoje, né, desde das mudanças que têm ocorrido na nossa sociedade, a gente tem um número maior de professores negros e negras. Nessa universidade aqui, eu cheguei em 2010. Aqui, como eu falei para vocês, eu dou aula para o ensino superior desde 97. Cheguei aqui em 2010. Eu era a única professora negra durante anos aqui. Teve 2 que depois no processo, né, de tanta discussão que a gente fez, elas se reconhecem hoje como negras, mas não se reconheciam. Para além disso, outros colegas chegaram. Uma coisa que aconteceu essa semana que passou, uma professora negra passou em primeiro lugar para ser professora na USP. A banca, quem estava concorrendo com ela entrou com um processo contra a banca porque ela tinha fotos nas redes sociais com pessoas da banca, sendo que pessoas que estavam concorrendo a essa vaga, brancas, também tinham essas fotos, mas só quando a mulher negra passou em primeiro lugar É que se incomodou. é que isso incomodou. Porque as regras, isso é importante dizer, né? Você pode conhecer as pessoas, você não pode publicar junto, fazer parte de grupo de pesquisa. Isso vale para todo mundo, branco, preto, branco. Como assim, professora? Eu entendi. Você tem uma banca de concurso, né? Se você é candidata, você trabalha comigo, a gente publicou junto, aí a gente não pode, eu não posso fazer parte da sua banca.
Não é o caso aqui. O fato de você me conhecer, da gente estar numa mesma festa juntos, não é um problema. O problema é você escrever comigo, fazer grupo de pesquisa. Mas é porque eu sou negro. Hã? Só porque eu sou negro, vai. Não, vale para todo mundo. O que ele está dizendo é isso, justamente. O fato dela ter passado, outras pessoas que também tinham foto com membros da banda entraram com recurso. E foi todos os outros, né? Todos os Todos outros. os outros 6, não foi? Exatamente, todos os outros. Não, é terrível, é bem isso. Mas o que eu estou chamando a atenção para vocês é assim, ó, essas mudanças todas que a gente está vendo, inclusive de vocês terem professores negros e negras, eu sou coordenadora da pós-graduação no curso de Serviço Social e Políticas Sociais, sou coordenadora. Aí eu só me dei conta, eu estava numa reunião, nós temos 39 cursos de pós-graduação na nossa área, 39. A gente estava reunido para pensar, eu sei lá, não importa, a gente estava reunido. E aí, de repente, eu olhei e falei, gente, eu fiquei impactada, porque eu era a única coordenadora de pós-graduação, a única professora negra coordenadora de pós. O que eu quero dizer aqui com isso? Nós mudamos muito, o Brasil reconheceu que tem racismo em 2001 só. Mas a gente precisa mudar muita coisa, porque quanto mais a gente sobe, né, no topo aí das profissões, menor é o número de mulheres, menor é o número de mulheres negras, de pessoas negras, né? Está se discutindo, por exemplo, a vaga no lugar do ministro Barroso. Isso pode cair, né? A grande discussão é, mais um homem branco? Será que não tem uma advogada, uma jurista mulher? E se tiver uma mulher negra, então? Não vale a pena pensar na diversidade, né? Levando em consideração o que é o nosso país? E é importante, gente, as questões que eu estou trazendo aqui para vocês, é importante que vocês saibam, não tem a ver com essencialismo. Não é disso que se trata. Se trata de pensar na diversidade populacional. Nós somos um povo diverso. Por que os postos melhores continuam sendo dos homens brancos? É uma questão para a gente pensar. E dos homens, né? Porque as mulheres também, o STF, sei lá quantos ministros tem, que eu não entendo disso. Mas eu sei que só tem uma mulher. Né? A Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia. Né? Vamos botar uma Odete Reutemann lá, pelo menos, né? É uma formação, não é? Mas colocar mulheres, colocar indígenas, né? Colocar a diversidade cultural brasileira. E isso é importante. Importante para quê? Para a gente entender quem é o outro, para a gente entender, eu não sei quais formações vocês terão, né? Quais cursos vocês vão fazer, mas é fundamental, qualquer que seja a profissão escolhida, que a gente possa dialogar com o outro pensando na diversidade. É disso que se trata, e é isso que a Lélia ela propôs. Então aqui são imagens da Lélia quando ela foi, né, para a África, quando ela volta e começa a enegrecer, né? Ela vai participar do movimento negro unificado. Isso aqui é uma foto linda da Serra da Barriga. Vocês sabem o que é a Serra da Barriga? Já ouviram falar? Ouviram falar do Quilombo dos Palmares? Sim. Zumbi dos Palmares? Sim. Então, aqui é onde o Zumbi viveu e foi assassinado. Estive lá ano passado. É emocionante, gente. Eu acho que, assim, não tem um povo que vai para Meca uma vez na vida? A gente tinha que uma vez na vida conhecer Palmares, porque é uma experiência, assim, impressionante. Não sei porque eu demorei tanto para ir lá, né? Então, acho que é isso. Então, a Lélia, a partir disso tudo, se torna uma grande intelectual, ativista, que vai discutir muito o lugar da mulher negra na nossa sociedade, que vai debater com outras intelectuais, que vai entrar em revista feminista, que vai debater com as feministas. Como assim? Vocês vão fazer um encontro de mulheres latino-americanas e não vão convidar as mulheres negras para discutir? Como assim, né? Isso vai levar a Lélia a escrever um artigo que eu tinha
mostrado lá no início, que é por um feminismo afro-latino-americano. Hoje a gente fala muito de pensamento interseccional, né? De pensamento que conecta as relações de gênero, de raça e de classe. Nós somos trabalhadoras, nós somos mulheres, nós somos negras ou indígenas, ou brancas, ou amarelas, enfim. A Lélia vai dizer, não dá para pensar o feminismo sem levar em consideração quem são as mulheres negras, quem são as mulheres indígenas. Não dá para vir com essa ideia de mulher universal. Porque a mulher universal é esse modelo branco europeu. A gente é mais que isso. A gente não é só a mulher branca europeia, né? E mais que isso, naquele momento o feminismo está discutindo, porque nós mulheres queremos trabalhar fora. Aí vem as mulheres negras e falam, bom, mas a gente sempre trabalhou, não é? Fomos inclusive escravizadas. E o problema sério que deu naquele momento é que as feministas querem trabalhar fora sem discutir a necessidade das creches. Quem trouxe a pauta das creches? As mulheres negras. Por quê? Elas é que cuidavam dos filhos das feministas que saíam enquanto seus filhos ficavam sozinhos, perdidos, né? Então veja, essa pauta ela foi fundamental e a Lélia vai discutir muito isso. E aqui é uma imagem, né, de uma entrevista que ela vai conceder e ela vai falar aquilo que eu já falei para vocês, o quanto no Brasil o racismo é profundamente disfarçado, com muitas aspas, né? Porque na prática a gente sabe o que é o racismo e como ele se apresenta, né? Basta a gente, sei lá, andar pelas ruas de Santos, frequentar alguns restaurantes de Santos, alguns bairros, né? E aí a gente vai ver a presença bem forte do racismo. Mas aí é isso, a Lélia então é essa intelectual que andou pelo mundo, que conheceu grandes intelectuais, que debateu, que discutiu, que trouxe reflexões importantes para a gente compreender o quanto a sociedade brasileira finge não ser racista e ela é profundamente racista. Duas coisas só que eu queria falar para vocês. Dois conceitos que nunca vai cair no Enem, mas vamos lá, é só para vocês entenderem. Ela vai dizer que durante a escravidão as mulheres tinham uma imagem muito vinculada à mucama, né? A ideia de subserviência. E ela vai dizer, a nossa sociedade racista brasileira, ela mantém três estereótipos da mucama. Quais são eles? Primeiro, é a sexualização dos nossos corpos, né? Eu acho que a sexualização dos corpos das mulheres, mas principalmente das mulheres negras, é o primeiro ponto. A Lélia está escrevendo quando tinha no Brasil uma pessoa que contratava mulheres e praticamente as vendia como objetos sexuais, principalmente no carnaval. 2, ela vai dizer, a outra continuidade da mucama é o emprego doméstico, o trabalho doméstico. Por quê? Porque ela vai dizer, nessa sociedade racista, as mulheres negras só podem aparecer servindo. É por isso que o Monteiro Lobato, racista, vai apresentar a tia Anastácia sempre servindo, mesmo em livros que tem nada a ver, né? Ele escrevia, né, um monte de coisas ridículas, mas escrevia. Então ele está sempre apresentando a tia Anastácia dessa forma. Era um racista, Monteiro Lobato. Lamento informar vocês, tá? Mas ele era militante racista mesmo, militante. Escreveu para alguém e falou, olha que bom que você está contribuindo com a sociedade brasileira, né? Procriando filhos brancos de olhos azuis. Tem cartas dele assim, né? Então era um racista assumido. Então essa é uma continuidade do emprego, né? As mulheres permanecem nos empregos domésticos, que é um lugar de servir. Não tem nada a ver com a atividade em si, né? Porque se bem remunerada, se com regras precisas, ok, é um trabalho como outro qualquer. O que a Lélia está questionando é, o fato de ser apenas esses postos precarizados e da subserviência, né? do servir, e para além disso não ter contrato de trabalho. Está escrevendo em 88, né? E por fim, a Lélia vai falar da mãe
a mãe preta que sempre aparecia também como subserviente. Mas aí a Lélia vai fazer algo que é muito interessante, que é, ela vai dizer, lá onde a sociedade racista coloca a mãe preta como subserviente, a mãe preta, ela dá uma rasteira nessa sociedade racista, porque essa mãe preta, ela vai resistir. É a resistência passiva dela que fez com que a gente permanecesse, né? Num país que tem um projeto de embranquecer, tinha data para o país ficar branco, a Lélia vai dizer, a mãe preta desempenha um papel fundamental. E ela dá uma rasteira nessa sociedade, porque é a mãe preta, aquela que cuida do filho da casa grande, da casa grande, né? Que vai ensinar para essa criança, para essas crianças, a língua falada no Brasil, né? A cultura brasileira. Então ela vai dizer, aquilo que a gente nega tanto é parte intrínseca da nossa cultura. Então a mãe preta, ela africaniza a forma de falar português no Brasil. Lembra do Flamengo? Do Creuza? Ela vai dizer, é porque determinadas culturas africanas de origem banto, de onde a maioria das pessoas que vieram para cá sequestradas, escravizadas, né, de onde a maioria veio, falava Kikongo, Kimbundu, né? Então são regiões de cultura banto. E nessas regiões, a consoante L não existe. Como é que você vai pronunciar uma letra que não existe? Eu acho genial essa sacada dela. Para além disso, quando a gente olha para o nosso vocabulário, comum mesmo da nossa linguagem, é profundamente marcada pela origem banto, né? Várias palavras, mas vou citar só algumas que eu me lembro, tá? Bunda, quiabo, marimbondo, ginga, tudo vem dessa cultura africana. Então ela vai dizer, existe no Brasil uma forma de falar que não é português, é pretuguês. Quando a gente pensa na linguagem comum a todas as pessoas, né? Que não é aquele português rebuscado, as pessoas que escrevem de um jeito que você nem entende, né, o que elas estão falando. Então, é muito interessante porque a Lélia, então, apresenta essa mulher que é tida como subserviente, submissa, etc., como sendo praticamente a fundadora da cultura brasileira. E acho que é isso, né? Porque eu corri por causa do tempo, então quero agradecer a vocês. Acho que não dá nem tempo de vocês perguntarem nada, porque vocês já têm que ir. Mas fico à disposição, tá bem? Sei que vocês estão terminando, mas estou por aqui. Dou aula aqui na frente, ó. Só você 18 amanhã, depois de amanhã, né? Uma coisa assim. Então é isso. Professora Renata, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, fico à disposição e boa sorte para vocês. Assim, façam exercícios aí. Eu vou ficar só com a redação. Mas são múltiplas escolhas, né? Sim. Então, assim, exercício, né? Até lá. Mas sem tirar o som, se não for dessa vez, vai ser a próxima e por aí vai, né? Tá bem? Boa sorte para vocês. Ai, professora, deixa a gente tirar uma foto com a senhora. Bora, vamos tirar essa Vem foto. aí. Vem aí, turma. Eu tiro para vocês. Querem tirar foto? Professora, eu tiro aqui. Eu só vou aqui para não esquecer. Vamos tirar a gente. Tirar a foto da Vou tirar foto com o meu, pega bastante.